Direto do plenário está de volta já com imagens do retorno dos ministros ao plenário, ao vivo, para acompanharmos a segunda parte da sessão plenária desta quarta-feira, direto do plenário. Boa tarde. Vamos sentar, por favor. Declaro reaberta a sessão. Chamo a julgamento do eminente ministro Barroso como relator. Ação direta de inconstitucionalidade 4.481, procedendo do Paraná, sendo requerente a Confederação Nacional da Indústria. Haverá sustentação, ministro relator, pela Confederação Nacional da Indústria e falará o doutor Gustavo Amaral no momento oportuno. Então, Vossa Excelência, ministro relator, está com a palavra para o relatório. Presidente, trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional da Indústria, questionando uma lei estadual do Paraná que supostamente daria benefícios fiscais sem ter obedecido à sistemática prevista no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G da Constituição. O ministro Joaquim Barbosa submeteu a matéria ao rito do artigo 12. A Assembleia Legislativa e o governador do Paraná requerem a improcedência da ação, aduzindo a regularidade formal do procedimento de elaboração da lei. O advogado-geral da União defende a procedência parcial da ação e, neste mesmo sentido, se posicionou a Procuradoria-Geral da República. Como vai haver sustentação, presidente, eu não vou me alongar no relatório e gostaria de ouvir o advogado, inclusive, sobre a questão da modulação. Pois não. Concedo a palavra ao doutor Gustavo Amaral pelo tempo regimental. Excelentíssimo ministro presidente, excelentíssimo ministro relator, excelentíssimos componentes desse egrégio do Supremo Tribunal Federal, representantes do Ministério Público. Primeiro, eu gostaria de destacar a minha satisfação pessoal de estar aqui na tribuna perante dois professores meus da graduação, do mestrado, professor Luiz Roberto Barroso, professor Luiz Fux. É uma satisfação estar não apenas perante meus mestres de leitura, mas meus mestres de sala de aula. E agradeço pelos que me ensinaram que eu posso estar hoje aqui. Bem, com relação a esta adinha aqui, é da chamada aquele assunto de guerra dos portos, ou seja, leis estaduais que, ao invés de dar a inovação, ao invés de darem benefício fiscal para a produção a geração de emprego, para a produção no próprio Estado, dá benefício fiscal para a importação. Todos os benefícios fiscais em questão aqui dizem respeito a produtos fabricados no exterior e que venham a ser importados por aeroportos situados no estado do Paraná ou por portos situados no estado do Paraná. Se o despacho aduaneiro ocorrer em outro porto, ainda que o ICMS seja devido ao estado do Paraná, a lei não se aplica. E que benefícios fiscais são esses? Os benefícios fiscais obedecem à seguinte estrutura. Primeiro, há o diferimento, ou seja, não há o recolhimento, o imposto não é considerado efetivamente devido com a entrada dele no território do Paraná. E aí ele vai ser pago em conjunto com a operação subsequente. Mas nisso, se o produto em questão for um insumo, ou seja, ele for sair agregado a um outro produto, há uma concessão de créditos fictícios, de forma que o gravame efetivo fica, diz a lei, reduzido a 3%. Ou seja, temos aqui, clara e classicamente, um caso de benefício fiscal. Essa corte, com relação apenas a portos, a chamada guerra dos portos não se manifestou, mas benefícios idênticos na produção interna já se manifestou um sem número de vezes. Se para a produção no Brasil é inconstitucional, para a produção no estrangeiro não parece que haja razão para se entender de forma diversa. Um outro grupo de benefícios fiscais são para o ativo permanente. Então, o que faz a lei do Paraná? Ela difere para que o imposto seja devido em 48 meses, na exata proporção do crédito do ativo permanente. Ou seja, a sistemática normal, a sistemática constitucional uma empresa vai importar algo para o ativo permanente, ela
paga o ICMS, integralmente no desembaraço aduaneiro, como condição do desembaraço aduaneiro, inclusive conforme o súmulo da Casa, e recupera esse ICMS em 48 meses. O mesmo, se ela fizer uma compra interna, ela vai pagar o ICMS como parte do preço e vai recuperar em 48 parcelas. No Paraná, não. Ela vai se debitar, ela não pagará o ICMS, ela se debitará de 1/48 na mesma proporção e no mesmo período que terá o crédito de 1/48, ou seja, o quanto ela terá de ICMS a pagar. Nada, absolutamente nada. Então, se está às escancaras, mais uma situação de benefício fiscal. Há um outro ponto, que é o único no qual a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República opinam que não haveria uma inconstitucionalidade, que diz respeito ao artigo 1º, inciso 2 da lei, que diz o quê? O estabelecimento industrial paranaense que realizar a importação de bem ou mercadoria através dos aeroportos e portos de Paranaguá e Antonina, com desembaraço aduaneiro no Estado, poderá beneficiar-se com a suspensão do pagamento do ICMS devido nessa operação. 1. Quando tenha por objeto matéria-prima, material intermediário ou secundário, inclusive material de embalagem, para ser utilizado em seu processo produtivo, para a saída de produtos industrializados do estabelecimento importador. Então, diz a Procuradoria-Geral da República, que expulsando a inconstitucional concessão do crédito, apenas esse diferimento não seria inconstitucional. Para que é preciso atentar que, embora haja vários precedentes do Supremo Tribunal Federal dizendo que o diferimento não é inconstitucional, que o diferimento é uma certa palavra camaleão, ela adquire a cor do que está próximo a ele. Há diversas coisas que se chamam de diferimento, nós não temos um conceito legal de diferimento, né? O que é não o diferimento, mas o que é a situação do artigo 1º, inciso 2 da lei em questão? Ela faz parte de um todo normativo que é para a concessão desses benefícios que são inconstitucionais, o que, a nosso ver, já levaria a uma inconstitucionalidade por arrastamento, e ela faz o quê? Ela permite que haja o desembaraço aduaneiro sem o recolhimento do ICMS. Quando seria recolhido o ICMS? Dentro do regime de débito e crédito. Mas reparem, isto não é diferimento, isto é uma mudança no regime jurídico. O ICMS, ele tem situações e regimes jurídicos diferentes para a importação e para o regime normal. Como o ICMS é devido na importação? Ele é devido como se o imposto monofásico fosse. Não há débito e crédito, porque as etapas anteriores se deram no estrangeiro. No desembaraço aduaneiro, o recolhimento não é pelo movimento no período, é por todas aquelas mercadorias que estão na declaração de importação. Na hora do desembaraço aduaneiro, como condição para o desembaraço aduaneiro, o importador terá que recolher o ICMS e mostrar aquela guia para sair da área alfandegária primária. Então é isso, o ICMS sobre o valor total do bem. Com os impostos, incidentes, a questão do base de cálculo não é o ponto aqui. Se faz a título de diferimento, diz, olha, você não vai pagar aqui, mas você vai, não é pagar lá, você vai considerar devido. Um é valor a recolher na guia de arrecadação, o outro é valor a lançar no livro de registro de apuração do ICMS para bater com os débitos, com os créditos do ICMS, e aí se ver o valor devido. Reparem, há uma mudança da natureza jurídica do débito. Esse Supremo Tribunal Federal sempre se posicionou contra a posição do ministro Marco Aurélio que não haveria o direito de crédito do saldo credor de ICMS. Por quê? Porque o saldo credor do ICMS era uma conta gráfica, seria um crédito escritural. Por identidade de razão, o débito seria também escritural. Então, o que este diferimento faz é transformar um débito financeiro, um valor que teria que ser recolhido na guia de recolhimento do imposto, num mero débito escritural para se compensar com os outros créditos. Então, isto não é apenas postergar para a etapa anterior, para a etapa posterior, né? Mas isso é sim conceder um benefício. Por quê? O que acontece com as demais empresas? No próprio Paraná, é o que acontece, o que diz o artigo 5º da mesma lei. Os estabelecimentos comerciais e demais estabelecimentos de contribuintes do imposto deverão pagar o imposto devido nas importações por ocasião do desembaraço aduaneiro das mercadorias ou bens importados.
Ou seja, quem não está como objeto do benefício, né, vai pagar o ICMS, o valor integral. Qual é a alíquota? 18% calculado sobre, calcula, e esse é o valor a preencher o documento de arrecadação. Tá? O que ele vai fazer? Isto vai lançar no registro de apuração, no livro de registro de apuração do ICMS, como um débito, vai comparar com os créditos. Se tiver mais crédito que débito, não vai ter imposto nenhum a pagar. Se tiver mais crédito que débito e não tiver beneficiado por esse artigo, vai pagar o imposto de igual forma. Bem, com isso, se cobre todas as partes relativas aqui à lei na síntese necessária. E agora, com relação à modulação de efeitos. O primeiro ponto é, essa Corte, salvo engano da minha parte, não fez modulação para as leis de benefícios à geração de investimentos dentro do Brasil. Se vai começar a modulação por um benefício à importação, vamos chancelar aqui um exercício de xenofilia, gostar mais da geração de emprego no exterior do que a geração de emprego dentro do Brasil. Esse benefício daqui, quem é o perdedor? O perdedor é quem é capaz de gerar o mesmo produto fabricando no Brasil e que não tem esse benefício, porque se ele faz o produto dele ter uma carga tributária normal e o outro tem uma carga só de 3%, isso não dá para fazer uma competição. Então, me parece que esse não é o melhor exemplo para se fazer a modulação. Talvez se tenha que fazer isso em outras situações da guerra fiscal, mas não começar por esse caso daqui. E o Supremo Tribunal Federal, em todos os casos que julgou, salvo engano da minha parte, não fez ainda essa modulação. Além disso, nós estamos a falar de uma lei de 2007. Em 2007, a posição do Supremo já não estava, da doutrina, da jurisprudência, já não estava mais do que sinalizada quanto à inconstitucionalidade desse tipo de legislação? Tá? Ou ainda outro dispositivo que não tem aqui, que outorga ao governador do Estado a possibilidade de inventar outros benefícios fiscais na mesma linha. Então, a inconstitucionalidade aí só se soma mais ainda. Isso já não estava claro? Então, que legítima expectativa de direitos nós temos nessa situação? Não me parece que aqui haja nenhum tipo de bem jurídico que precise ser tutelado com uma modulação de efeitos. Por quê? Se não, fazendo as minhas, a frase, se não me engano, do ministro Marco Aurélio no julgamento anterior, né, o que se estará dizendo é que, e também do ministro Celso de Mello e outros julgados, que se estará chancelando uma inconstitucionalidade útil. Tá? Vale a pena fazer, que pelo menos alguma coisinha a gente vai fazendo e não dá para julgar tão rápido assim, então a gente vai chancelando essa hipótese. Então, me parece que aqui haja nenhum motivo, nenhuma justificativa para se inaugurar no assunto guerra fiscal, no subtema guerra dos portos, a modulação de efeitos. Por essas razões, parece que não esgotei o tempo, mas já esgotei o que eu tinha aqui a falar. Eu agradeço a atenção de Vossas Excelências e confio na procedência integral da ação. Bem, agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra ao eminente relator. Presidente, eu trago um voto escrito, mas a matéria é conhecida do plenário e, portanto, eu não pretendo me alongar. A hipótese, como já exposto da tribuna, envolve a concessão de benefícios fiscais em matéria de ICMS, e o que aqui se questiona é a inobservância da sistemática prevista na Constituição e em lei complementar para a concessão desses benefícios. O entendimento que prevalece é que a concessão unilateral de benefícios fiscais relativos ao ICMS, sem a prévia celebração de convênio intergovernamental, nos termos da Lei Complementar 24 de 75, afronta o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G da Constituição Federal, e aqui eu faço referência a uma grande quantidade de precedentes nessa matéria. Eu, presidente, iniciando o meu voto, eu não estou acolhendo o pedido relativamente ao artigo 1º, caput, inciso 1 e parágrafo único do artigo 5º da Lei 14.985,
do Paraná. Esse dispositivo, ele estabelece apenas, esses dispositivos, a suspensão do pagamento do ICMS incidente sobre a importação de matéria-prima ou de material intermediário, transferindo o recolhimento do tributo do momento do desembaraço aduaneiro para o momento de saída dos produtos industrializados do estabelecimento. E a posição do Supremo, já em diversos precedentes, é que o diferimento do recolhimento do valor devido a título de ICMS, não significando qualquer redução ou dispensa do valor devido, não configura benefício fiscal, prescindindo, portanto, da existência de convênio, e cito aqui precedentes do ministro Dias Toffoli e do ministro Gilmar Mendes neste sentido. Portanto, presidente, eu não estou acolhendo o pedido relativamente a esses dispositivos, e aí no final do meu voto eu explicito para Vossa Excelência. Estou, porém, presidente, reconhecendo a inconstitucionalidade de uma série de outros dispositivos, a começar pelo artigo 1º, caput e inciso 2, parágrafo 2º a 8 e 11 da lei, que prevê parcelamento do pagamento do ICMS em 4 anos sem correção monetária e sem juros, que é uma previsão que indiscutivelmente configura o deferimento de benefício fiscal. Portanto, estou acolhendo a inconstitucionalidade dos dispositivos que prevêem o parcelamento. Igualmente, estou acolhendo a inconstitucionalidade dos artigos 2º, 3º e 6º da lei, que conferem créditos fictícios de ICMS de forma a reduzir artificialmente o valor do tributo, igualmente na linha da jurisprudência do Supremo. Estou declarando a inconstitucionalidade do artigo 11, inciso 2, que autoriza o governador a conceder benefício fiscal por ato infralegal, o que também se afigura inconstitucional, inclusive à vista da regra da reserva legal nessa matéria, e estou declarando a inconstitucionalidade por arrastamento, como consequência das prévias declarações de inconstitucionalidade do artigo 4º, 7º, 8º e 11, inciso 1 da Lei 14.985. Portanto, presidente, antes de tratar da modulação, o dispositivo do meu voto julgo parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do inciso 2 e dos artigos 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º e 11 da Lei 14.985 do Estado do Paraná, por violação ao artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G da Constituição. Pois não. Tudo o que eu disse até agora, eu acho que é um certo conhecimento convencional da Corte. Eu gostaria de suscitar a questão da modulação, mas imagino que Vossa Excelência prefira votar em 2 vezes, né? Porque há controvérsias quanto ao tema. Tá, pois não. Eu consulto os pares, a matéria... Sim? Eu queria só para esclarecimento, ministro Barroso, então, Vossa Excelência manteria o artigo 1º, inciso 1. Exatamente. Só. Exato. Tudo mais, verdadeiramente, é declarado inconstitucional. Exatamente. Muito obrigada. Eu consulto os pares, a matéria é conhecida da Corte, há jurisprudência já tranquila sobre a questão. Se acompanham o ministro Barroso quanto a julgar procedente o pedido nos termos do voto de Sua Excelência. Então, essa é a decisão unânime da Corte. Vamos à modulação. Como é que Vossa Excelência... Pois então, presidente, a questão da modulação ela é extremamente delicada, inclusive pelas razões já apresentadas pelo advogado da tribuna. E, mais de uma vez, suscitada pelo ministro Marco Aurélio em outros contextos. É que a modulação ela faz com que, em certa medida, aspas, o crime compense, fecho aspas, porque, mal ou bem, esta lei vigorou desde 2007 até agora, quando nós a estamos declarando inconstitucional. A circunstância aqui relevante é que o ministro Joaquim Barbosa aplicou a técnica do artigo 12, o rito do artigo 12,
e, por isso, levou a esses anos todos para julgar. Por outro lado, presidente, longe de querer fazer opção que estimule um comportamento de infração à Constituição, a verdade é que esta lei vigorou por 8 anos e, portanto, os jurisdicionados e os contribuintes que cumpriram a lei, até porque, enquanto não declarado inconstitucional, vigia o mandamento da sua presunção de constitucionalidade, eu penso que desfazer retroativamente todos esses anos de benefícios seria de um impacto talvez imprevisível e possivelmente injusto em relação, pelo menos, às partes privadas que cumpriram a lei tal como ela foi posta. A minha sugestão, nesses casos que envolvem guerra fiscal e benefícios fiscais indevidos por violação do 155, parágrafo 2º, inciso 12, é que o tribunal e cada relator procure se pronunciar cautelarmente e no primeiro momento possível, em seguida trazendo à bancada, pela suspensão da lei, quando seja o caso, por violação desse dispositivo, para que ela não vigore por nenhum prazo significativo. Mas, neste caso, que ela vigorou por praticamente 8 anos, eu acho que nós precisamos fazer uma ponderação. Qual é a ponderação que se faz? É a ponderação entre a regra da Constituição que foi violada, a que exige a observância de um rito específico, e, do outro lado, a segurança jurídica, a boa-fé, a estabilidade das relações que já se constituíram. Portanto, não se excepciona a incidência da Constituição. Na verdade, ponderam-se 2 mandamentos constitucionais. Não é o princípio da supremacia da Constituição que está sendo ponderado. O princípio da supremacia da Constituição, ele é imponderável. Ele é o pilar do sistema. O que nós estamos fazendo é, dentro da Constituição, ponderando 2 valores ou 2 dispositivos que têm assento constitucional. E, nestas circunstâncias, eu estarei privilegiando, ao modular, o mandamento da segurança jurídica e da boa-fé, que, a meu ver, milita em favor, sobretudo, das partes privadas que cumpriram as regras dessa lei. De modo que eu estou, presidente, propondo a modulação dos efeitos até a data do julgamento, portanto, até a data de hoje. Então, é como voto, presidente, quanto à questão da modulação. Então, os efeitos dessa decisão, elas entrariam em vigor ou valeriam a partir deste julgamento. Exatamente. Pois não. Ministro Teori? Eu estou de acordo. Apenas um detalhe, ministro Barroso. Nos votos anteriores que eu propus a modulação, eu propus como data a data da publicação da ata do julgamento. É um pouco diferente. No dia seguinte, quando é que publica a data, senhora secretária? É um dado formal, né, que fica... É aprovado na sessão. É que a informação que eu tenho... Depois. A informação que eu tenho é que, depois de aprovada a ata, na sessão subsequente, ela é imediatamente levada à publicação. Apenas que tem ou seja, um umas 2 semanas. Eu acho que em outras matérias nós temos considerado a data do julgamento. Eu já votei várias vezes a data da publicação da ata. A publicação da ata. Mas há precedentes também em que se adotou. Acho que era até bom nós uniformizarmos. Exatamente, essa era a proposta. Um dos argumentos que milita a favor do ministro Barroso é que tem sido ventilado pelo plenário, é que a audiência é pública e todos tomam conhecimento da decisão. É uma técnica que pode ser adotada também. Eu creio que uma não exclui a outra. Nós já adotamos aqui o entendimento que a lei que rege o recurso é a lei em vigor na data da sessão do julgamento. Isso já decidimos que... Agora, nada impede que se crie um outro critério a partir de agora. Não, eu acho que, como nós já estamos lidando com uma extensão indevida do benefício, eu abreviaria tão logo possível. Portanto, eu acho que é legítimo fazê-lo na data da sessão do julgamento. Eu adotei isso porque, salvo o melhor juízo, estou procurando aqui,
a lei que trata do controle concentrado, se não me engano, lá quando fala da eficácia da liminar, fala em publicação da... Vamos lá. Não é liminar, né? Aqui é o julgamento de mérito. Sim, eu sei. Mas apenas para estabelecer... Julgamento final. Não, mas eu acho, vamos à lei, eu acho que era bom deixar isso assentado de uma forma... A lei até é mais rigorosa, ela põe na data da publicação do acordo. Esse artigo 11, 13... Eu estou com ela aqui na mão. Não estou achando a lei. Artigo 11, ministro Celso, vamos lá. Concedida a cautelar, o Supremo fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União, mas é antiga, a gente tinha que publicar impresso ainda, a parte dispositiva da decisão no prazo de 10 dias. Aqui se refere a cautelar, ministro Theori. Deixa eu ver se há, quanto à decisão de mérito. Porque a lei não trata aqui especificamente de modulação. Então, apenas estabeleceria um... O artigo 28... Vamos ver se o 27 fala... 28 diz assim, dentro do prazo de 10 dias após o trânsito julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário de Justiça e do Diário da União a parte dispositiva do acórdão. Eu gostaria... 10 dias. Eu gostaria de fazer uma... Como 10 dias? Aí diz Dentro para 10 dias após o trânsito julgado da decisão. O Supremo fará publicar... inclusive para evitar a malandragem de embargos de declaração, para você ganhar mais um tempinho. Que cabem, né, os embargos. Senhor presidente... Seria a data da publicação desse julgamento. Em relação à publicação de ata, eu mesmo, quando trouxe voto e que foi acompanhado, por exemplo, em casos de servidores não concursados do Estado do Acre, do Estado de Minas Gerais, em que se estabeleceu o prazo de 12 meses para contados a partir da publicação da ata. Aí há uma razão lógica e específica para se contar a partir da publicação da ata, que é quando então sai o dispositivo que foi declarado incompatível com a Constituição na ata de maneira formal, que é a proclamação pelo presidente da parte dispositiva julgada, procedente ou parcialmente procedente, para declarar inconstitucional os dispositivos tais, etc. Agora, nesse caso concreto, eu vou concordar com o ministro Barroso de ser a data de julgamento, porque nós estamos falando de um benefício tributário que estamos a convalidar atos jurídicos praticados. Se nós dermos mais prazo, podem praticar esses atos jurídicos a semana que vem. Vamos aproveitar de última hora e sob o guarda-chuva da nossa decisão. Então, nesse aspecto específico, e penso que aí, ministro Barroso, eu penso que talvez seja o caso de ponderarmos a maneira de contar o prazo de acordo com as circunstâncias concretas. Nesse caso específico, eu concordo com a posição de Vossa Excelência da data do julgamento. Eu também acho que não precisa ter uma regra universal, mas nos casos de guerra fiscal, nós convencionamos que vai ser a data do julgamento, se todos estiverem de acordo, respeitada a posição do ministro Sem discordar do ministro Barroso, apenas para dar uma informação de caráter técnico que estou apurando aqui com o setor responsável pela publicação. Amanhã, quinta-feira, nós aprovaríamos a ata, sexta-feira faço uma composição e uma divulgação prévia, e segunda-feira ela é publicada. Portanto... A notícia que eu tenho é que é praticamente 1 ou 2 dias. Eu prefiro um Mas é apenas uma informação, eu não estou... É hoje. A gente já sabe, é hoje. Tá bem. Para esses casos de guerra fiscal, sem compromisso com outros, eu estou de acordo com o ministro Toffoli, pode ser que em outras circunstâncias, outros elementos possam, às vezes, uma decisão mais complexa, mas aqui assim, é inconstitucional e ponto. Antes do advento desta lei que dispõe sobre o processo de julgamento das ações no contexto do controle abstrato de constitucionalidade, o que ocorreu em 99, o Pleno do Tribunal, em 1992, resolvendo uma questão de ordem suscitada pelo eminente ministro Nery da Silveira na ação direta 711, é claro, cuidava-se do momento, da definição do momento de início da eficácia do provimento cautelar. O tribunal entendeu que deveria estabelecer objetivamente um marco e que coincidiria com a publicação da ata, salvo em situações excepcionais, quando, então, o próprio plenário
devolveu ao presidente da Corte a definição daquele momento. Mas isso foi em 1992 e esse é um precedente em cujo âmbito se discutiu bastante essa questão. Hoje, quer dizer, a própria legislação também, é claro, sempre cuidando de provimento cautelar, não de julgamento final, como no caso, não é? Mas tratando-se de provimento cautelar, a própria Constituição, quer dizer, a própria legislação positivou em texto formal, de certa maneira, esse critério que já tinha sido 7 anos antes adotado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em referida questão de ordem. Agora, nada impede, porque a solução daquela questão de ordem conferiu uma flexibilidade muito grande ao tribunal, nada impede que o tribunal, tendo presentes situações extraordinárias, excepcionais, possa deliberar em sentido diverso. O critério da ata, quer dizer, a ata realmente ela tem uma publicação rápida, não é? Porque ela é aprovada na sessão plenária subsequente e, geralmente, 2 dias após, ela está com a vantagem de que ela formaliza e divulga o exato alcance da parte dispositiva. Quer dizer, é uma publicação formal, um registro oficial da parte dispositiva, não é? Para que não haja realmente dúvida. Só uma observação, mas é para ponderar diante dessas soluções propostas. Acho que dentro desse escopo de segurança jurídica, o artigo 25, que vem exatamente nessas disposições que embasam posteriormente a modulação, o artigo 25 diz assim: julgada a ação, far-se-á comunicação à autoridade ou órgão responsável pela expedição do ato. Quer dizer, dá uma ideia de que avisa alguém que foi declarado inconstitucional. É porque essa lei é de um tempo acho até que pré-TV Justiça, mas aí eu não tenho certeza, mas pré-universalização de internet, dos acessos da página do Supremo. A lei é de 99, quer dizer. A da TV Justiça é de que ano? Então. Eu acho que isso mudou um pouco o nível de publicização das decisões, entendeu? Tanto a internet, quanto a página do Supremo, quanto a TV Justiça. A ideia da publicação é tornar pública a decisão. Né? E assim está tornada pública na sessão de julgamento. Intimação é uma outra questão, né? A publicidade é indiscutível do julgamento. O ministro Barroso e o ministro Toffler sugeriram uma solução adequada ao caso concreto. Pois é, e a ministra Carmen concorda que se faça essa decisão em cada caso concreto em conformidade com as circunstâncias específicas do caso, né? Bem, então eu consulto o plenário se estão de acordo em modular a decisão com a ressalva de sempre. Não, ressalva não, presidente. Eu preciso da palavra para expressar o meu convencimento sobre a matéria. Pois não. Então, de qualquer maneira, eu já antecipei, sabendo da ressalva de Vossa Excelência, garantida a palavra, que terá certamente no momento adequado, só consulto os pares se há divergência com relação à posição do ministro Barroso. Nesse caso concreto, eu vou acompanhar. Pois não. Até porque se poderia modular para o passado, se fosse o caso. Está certo. Mas eu acho que o ministro Barroso, tanto na procedência quanto na modulação e no marco temporal. Eu também acompanho o eminente ministro Barroso, tendo em vista precisamente a situação exposta por Sua Excelência. Mas entendo que aí que o caso que ora examinamos traduz uma dessas hipóteses excepcionais. Porque eu acho que ordinariamente deveríamos eleger um critério, ordinariamente, é claro, um critério que se concentrasse na publicação formal da ata, o que é uma coisa quase que imediata, não mais do que 3 dias a contar do julgamento. Mas, de qualquer maneira, vislumbro também, tendo em vista as singularidades expostas pelo ministro Barroso, eu vislumbro essa excepcionalidade. Singularidade. E, presidente, antes de dar a palavra, eu quando fiz a exposição sobre a ponderação não ser com a supremacia, mas a ponderação de 2 mandamentos constitucionais, eu não dei um crédito biográfico e fiquei em culpa aqui. Quer dizer, essa é uma formulação que eu acho muito feliz de uma professora do Rio Grande do Sul, a professora Ana Paula Ávila,
que eu acho que elaborou isso de uma forma adequada. Você não pondera a supremacia, porque ela é imponderável, você, na verdade, pondera duas normas do texto constitucional e um pouco incorporei isso à minha própria visão, mas gostaria de dar o crédito de quem escreveu sobre isso pela primeira vez. Ministro Marco Aurélio, com a palavra. Presidente, o pano de fundo é extremo de dúvidas. É a guerra fiscal. O que havia quando da edição da lei? Jurisprudência pacificada do Supremo sobre a inviabilidade de outorga de benefício fiscal sem o convênio previsto na Carta da República. Mas não vinga no Brasil o império da lei. Vinga no Brasil o critério de plantão. O interesse político que não é um interesse político institucional, voltado ao avanço, voltado à busca de dias melhores. Editou-se em um estado dos mais respeitáveis em termos de cultura, uma lei que, de forma escancarada, tanto que a decisão quanto a matéria de fundo, mostrou-se unânime, não houve voz dissonante, que estampa de forma escancarada, menosprezando inúmeros pronunciamentos do Supremo, a guerra fiscal. Presidente, está ficando muito fácil editar-se diplomas legais à margem da Constituição Federal, porque depois, em passo seguinte, há o concerto do Supremo, mas concerto não com S, o concerto com C, e se dá naquele período dito pelo não dito. Salva-se a lei em detrimento da Carta da República, como se esta tivesse ficado em suspenso no período, não vigorasse no território nacional. E me assusta muito que se vem, passo a passo, generalizando o Instituto da Modulação, a ponto de cogitar-se desse instituto quanto a algo que foi mais do que sinalizado. Só não houve edição de verbete de súmula pelo Supremo. Presidente, não tenho como deixar de pagar um preço que, a meu ver, é módico por viver-se em um Estado democrático de direito, que é o preço a direcionar pela observância irrestrita dos ditames constitucionais. A menos que se diga que a nossa Constituição não é uma Constituição rígida, é uma Constituição flexível, que pode ser colocada em segundo plano. Dir-se-á que foram beneficiados contribuintes, mas esses contribuintes tiveram uma situação jurídica aperfeiçoada? Não, acabou de dizer o Supremo, de certificar o Supremo, no que colou a lei do Estado do Paraná a pecha de inconstitucional. O que protege a Carta da República
em cláusula pétrea é a situação jurídica aperfeiçoada, e só se diz que a situação jurídica é uma situação jurídica aperfeiçoada quando harmônica com a ordem jurídica. E capitaneando essa ordem jurídica ainda se tem a muito pouco amada por alguns estados ante as conveniências governamentais reinantes, a Constituição Federal. Fico a imaginar em que caso deixaremos de modular a decisão. Se num caso em que houve o desrespeito flagrante, frontal, à Constituição, mais do que isso, há reiterados pronunciamentos do Supremo, se implementa a modulação. Não sei se sou compelido a pedir vênia para divergir, mas não vou pedir vênia. Creio, presidente, que é menoscabo a Carta da República editar-se uma lei como essa, em conflito evidente com a Constituição, já que a sujeição ao convênio unânime está em bom vernáculo nessa Constituição para chegar-se ao benefício, e aí simplesmente apostar-se na morosidade da justiça, que em um futuro próximo haverá o conserto da situação que apontei, considerado vernáculo com C e não com S, pelo Supremo. Não estimulamos dessa forma os cidadãos em geral a respeitarem o arcabouço normativo constitucional em vigor. Ao contrário, em quadra muito estranha, nós incentivamos a haver o desrespeito e, posteriormente, ter-se o famoso jeitinho brasileiro, dando-se o dito pelo não dito, o certo por errado. Não modulo, presidente. Pois não. Proclamo o resultado. Por maioria, julgaram procedente a ação, por unanimidade, julgaram procedente a ação e, por maioria, modularam os efeitos da decisão, do ponto de vista temporal, para que ela tenha efeito a partir desta sessão. É parcialmente procedente, presidente. Parcialmente procedente. Julgaram parcialmente procedente por unanimidade. E, por maioria, modularam nos termos em que foi enunciado o voto do eminente relator. Nós temos ainda, eu agradeço a Vossa Excelência, está encerrado este julgamento, nós temos ainda um voto vista da ministra Rosa Weber, que será breve, segundo fiquei sabendo, e faltam apenas 3 votos, o ministro Toffoli se escusou, já votou, pediu licença para se retirar, eu então chamo o julgamento último. Presidente, eu, acreditando na observância de um certo balizamento temporal, considerada a unidade de tempo-hora, eu assumi compromisso no gabinete com a audiência pública. Portanto, justificando a ausência, vou me retirar. Pois não. Senhor presidente, quais são os votos faltantes? Falta o voto da ministra Rosa Weber, de Vossa Excelência e do ministro Marco Aurélio. Pois não. Pois não. Ministra Rosa Weber, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada pelo governador do estado de Santa Catarina, em face de uma lei estadual, lei número 11.908 de 2001, que estabelece condições de cobrança do valor da assinatura básica residencial ou equivalente às empresas de telefonia fixa que operam naquela unidade federativa. Decorrente de um projeto de origem parlamentar, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa,
Esta lei impugnada recebeu o veto do chefe do Poder Executivo estadual, veto esse que veio a ser rejeitado com a promulgação na íntegra pelo presidente daquela Casa Legislativa. A tese defendida é da inconstitucionalidade formal, a teor dos artigos 21, 11 e 22.4 da Lei Maior, por versar a Lei sobre Telecomunicações, matéria reservada à competência legislativa privativa da União. Este plenário deferiu, no processo à época sob a relatoria do ministro Nelson Jobim, medida cautelar para a suspensão com eficácia ex nunc deste ato normativo. E tanto o advogado-geral da União quanto o Procurador-Geral da República, no seu parecer, se manifestaram no sentido da procedência da ação. O então relator, ministro, já na sessão de julgamento, o ministro Eros Grau, votou pela procedência do pedido, com a declaração da inconstitucionalidade formal, a compreensão de que a telefonia, por definir-se como processo de telecomunicação destinado à transmissão da palavra falada, constitui espécie de telecomunicação, e, enquanto tal, matéria da competência legislativa privativa da União, no que foi acompanhado pelos ministros César Peluso, Gilmar Mendes e Carlos Veloso. Pediu vista, então, dos autos o ministro Aires Brito, que, no prosseguimento, abrindo divergência, votou pela improcedência do pedido, ao entendimento que esta lei, ao condicionar a cobrança dos a cobrança dos serviços mensais de assinatura básica residencial, a concessão de descontos pelo efetivo uso dos serviços telefônicos, não cuidou de telecomunicações em sentido estrito e técnico, mas apenas dos direitos dos usuários e das correlatas obrigações das empresas concessionárias daqueles serviços públicos, dentro da competência concorrente dos Estados-membros, para dispor sobre o direito do consumidor, o que estaria a afastar a alegada usurpação da competência privativa da União. Na sequência, os ministros Dias Toffoli e Carmen Lúcia acompanharam o voto do relator e pediu, então, vista dos autos, a ministra Ellen Grace, a quem sucedi na forma regimental. Senhor presidente, eu trago um longo voto escrito, filiando-me com a devida vênia do ministro Aires Brito, à corrente do eminente relator, acompanhada pelos demais ministros a que me referi. Entendo que se trata, sim, de um serviço que compete à exploração da União e, consequentemente, tudo o que disser respeito a ele está dentro da competência legislativa da União. E, por isso, julgo procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade formal da Lei 11.908, de 2001, do Estado de Santa Catarina, por ofensa aos preceitos constitucionais. Artigo 21, 11 e 22.4 da Constituição da República. Como voto, presidente, fazendo juntada do voto escrito. Pois não. Então, a ministra Rosa Weber julga procedente a ação da mesma forma que a julgaram os ministros Eros Grau, César Peluso, Gilmar Mendes, Carlos Veloso, Dias Toffoli e Carmen Lúcia, e fará juntar o voto. Colho agora o voto do eminente decano, ministro Celso de Mello. Senhor presidente, também entendo que o Estado de Santa Catarina, ao editar o diploma legislativo em questão, infringiu o sistema de poderes enumerados, sistema que decorre da repartição constitucional de competências normativas que a nossa lei fundamental estabelece no plano da organização do Estado Federal Brasileiro, como aqui foi demonstrado agora pela eminente ministra Rosa Weber e tal como bem destacado pelo eminente ministro Eros Grau, relator da presente causa, a Constituição da República confere, defere, outorga competência privativa à União Federal para dispor e legislar sobre serviços
de Telecomunicações. No caso, a lei catarinense veiculou uma regulação claramente usurpadora da competência federal. Por isso, senhor presidente, pedindo vênia também ao eminente ministro Carlos Brito, eu, acompanhando o relator, também julgo procedente a apresentação, direto para declarar a inconstitucionalidade da lei catarinense em questão. Pois não. Eu não voto, porque o ministro Carlos Veloso, de quem sou sucessor, já votou. Nós temos, então, 8 votos pela procedência, portanto, julgando inconstitucional a lei de Santa Catarina. É um voto, portanto, é um julgamento majoritário, vencido o ministro Aires Brito. Esse é o resultado do julgamento. Declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Encerrada esta sessão plenária do STF, também fica por aqui esta edição do Direto do Plenário desta quarta-feira, dia 11 de março de 2015. A cobertura completa logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição, e amanhã a sessão plenária desta quinta-feira você acompanha ao vivo direto do plenário. Obrigado pela companhia e continue conosco na TV Justiça.